tem um ateliê de pintura, se chama Pinturas e Mimos. O nosso carro-chefe são a pintura de pets. Eu faço a pintura de qualquer animal, desde gato, cachorro, cavalo, coelho, em qualquer modelo de peça, seja caneca, prato, bandeja, porta-joias. As peças são todas pintadas à mão e são queimadas no forno a 800 graus, portanto a pintura é eterna. O cliente nos envia a foto do pet e eu faço a reprodução através da pintura à mão. Nos siga, nos acompanhe nas redes sociais e se encante com as artes, com as pinturas dos nossos queridos pets. Bom, gente, vamos começar mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje aqui eu tenho a presença do Dr. Otávio e do Dr. Alexandre, que vão falar sobre o Bosque Municipal. Doutores, muito obrigada pela presença, por estarem aqui, por tirar um tempinho de vocês. E agradeço imensamente a presença de vocês. Obrigado. Obrigado, boa tarde, Carla, boa tarde a todos. Bom, então vamos começando. Gente, o que o bosque abrange? Porque a gente só vê, acha que é só os bichinhos lá dentro, não é, né? Não é. Na verdade, o Bosque Zoológico Fábio Barreto, ele é um empreendimento muito antigo, ele tem mais de 80 anos. Tem 83 anos para ser mais exato. Ele fica localizado, inserido ali no Parque Municipal Morro de São Bento. E o Bosque Zoológico Fábio Barreto não é o único empreendimento atualmente, né? Nós temos um novo empreendimento que se chama Cetras Morro de São Bento. Então temos o Bosque Zoológico Fábio Barreto e o Cetras Morro de São Bento. É bom nós diferenciarmos. É bom porque é mesmo, que a gente nem sabia que tinha essa divisão. Porque eu sempre falo até para o doutor Otávio, em termos de vocação. Então, se o bosque tem, o zoológico, 83 anos, a gente fala bosque, está dentro desse parque municipal Morro de São Bento. Mas dentro do parque, se você tem teatro municipal, você tem teatro de arena. Ele abrange tudo aquilo lá, que a gente tem mania de... E outra coisa também que você falou interessante, a gente esquece que é o zoológico Fábio Barreto. A gente tem mania de falar bosque, não é, na verdade, exato. É outro nome, né? Até depois o doutor Otávio pode até complementar, né? Mas assim, teatro de arena, teatro de cultura, o teatro municipal, teatro de arena, secretaria então da cultura ali presente, a secretaria de esportes com a cava do bosque, né? E o zoológico Fábio Barreto dentro de um bosque. Então você pegar isso, o histórico do Parque Municipal Morro de São Bento, ele vem lá de 1907, quando a prefeitura adquiriu a Chácara Olímpia. Então você imagina todo esse histórico que eu estou falando aqui. O bosque, o zoológico é de 1940, o zoológico é de 1942, pelo prefeito antigo Fábio Barreto, que ele que fez. Ele que implementou o zoológico dentro de um bosque. É lógico, o IBAMA é de 1990. Então, de 1990 para cá, aí sim nós estamos seguindo uma instrução normativa, que tem até hoje, que tem uma legislação por trás, que o IBAMA fiscalizava todos esses empreendimentos ex-situ, que nós falamos. Os animais têm in situ, animais de vida livre, e os animais ex-situ, que são em cativeiros. Todos os animais cativos em seus recintos, né, para exposição, zoológico, certo? E tem uma lei por trás do IBAMA, desde 1990. Só que do ano agora, de 2012 para cá, 11 para cá, começou a haver um termo de cooperação dos estados com o IBAMA. São Paulo também, o estado de São Paulo também, que passou a fiscalização desses empreendimentos zoológicos, cetras, para a Secretaria do Estado de São Paulo. Então, nessa nova fiscalização, hoje os zoológicos e cetras, eles estão subordinados a uma fiscalização de fauna, tanto cativa quanto in situ e ex situ, pelo Departamento de Fauna do Estado de São Paulo. Então, todas as solturas de animais silvestres que o Cetras faz, nós temos que solicitar ao Departamento de Fauna do Estado de São Paulo. Vale destacar, né, que o zoológico ele tem uma função. A função dele reside na educação ambiental. Então, é por meio do público que visita o zoológico que os processos de educação ambiental ocorrem por meio da sensibilização daquelas pessoas. Então, é praticamente uma educação passiva, porque à medida que a pessoa vai até o empreendimento,
observa os animais, ela acaba aprendendo sobre a fauna nativa e ela pode ser sensibilizada por meio de programas educativos para a conservação da natureza. Então, essa é a primeira função de um zoológico. A outra função é pesquisa científica. E a outra função também seria a reprodução de animais ameaçados de extinção. Então, o bosque, ele não é apenas um local para ver bicho, embora 99,9%... Por isso que a gente tem que falar, porque a ideia é assim, tô só vendo, que eu falei, não sabe o que passa por trás, tudo que vocês trabalham por trás aqui dali para manter, para reproduzir, para, enfim, de tudo. Exatamente. Então, o bosque, como zoológico apenas, para atingir esses 3 objetivos, ele depende de uma equipe interdisciplinar e multidisciplinar. Ou seja, tem nessa equipe um zootecnista, que é o Alexandre, tem a mim como biólogo e tem um veterinário capacitado em animais silvestres para atender a demanda de medicina preventiva dos animais que ali estão tutelados pelo município de Ribeirão Preto. O CETRA já é outra proposta. E o que é o CETRAS? O CETRAS, ele é o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. Como o Alexandre muito bem disse, nós temos uma vocação de 83 anos de história do zoológico, recebendo animais vitimados, atropelados, traficados, encontrados órfãos ou encontrados em residências, que são levados ao zoológico. Porém, a CEMIL, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, determinou lá em 2023, né? Começou 2011, desculpa. Não, mas determinou as tratativas para implementar o CETRAS. O CETRAS, tá? 23. Bom, então, a partir de 2023, a CEMIL convocou uma reunião com todos os zoológicos e falou, olha, vocês não podem receber animais silvestres vitimados. E na época, né, os técnicos não estavam tão acostumados com isso, porque existia uma demanda social, né, do município e de outros municípios, para que os zoológicos recebessem esses animais vitimados. Até mesmo os órgãos ambientais, como polícia, enviavam para os zoológicos. É a questão da vocação que você me perguntou, não foi? A vocação do bosque, desde antigamente, sempre foi receber esses animais vitimados. Todos pensam assim, encontrou animal vitimado em via pública, onde que eu levo? Lembra na hora do quê? Do bosque, isso, não é? Não é? Exatamente. Só que a partir dessa reunião foi feita a regulação por meio do Estado, que é quem licencia o empreendimento. Nós obedecemos e daí o Estado diz o seguinte, quem quiser receber animais vitimados tem que ser um CETRAS, que é um Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. Porque é uma coisa totalmente diferente da outra. Totalmente. Não é? Como eu disse, o zoológico ele tem a função de pesquisa, conservação e educação, que é formalizada por meio do entretenimento, a educação. Mas o CETRAS tem outra função. Daí quando você vai lá na lei, o CETRAS ele é um empreendimento apto a receber, triar, reabilitar, identificar, marcar e destinar os animais. Olha a diferença para o zoológico. Então, uma categoria é manter os animais excito, que é fora do ambiente natural, tutelados pelo homem, e o outro é receber, triar, marcar, reabilitar, soltar os animais. Ou destinar quando esses animais não podem retornar ao ambiente natural. Então, nós hoje somos os 2 empreendimentos, que foi uma luta que começou conosco lá na nossa direção técnica do local, né? Porque imaginou se todo mundo que a gente... Vamos supor que acontece um incêndio, assim, tem vários animais vitimados. Se tudo fosse pro bosque, como é que vocês iam colocar todo mundo lá dentro? Não tem nem como, né? Por isso que tem que ter um centro à parte que cuida disso, que venceu o CETRAS, Excelente observação, justamente por isso. Onde seria ilógico Exatamente. você misturar animais que têm um trabalho específico com animais de vida livre. Exatamente. Poderia ocorrer brigas entre eles, porque um é mais dócil, o outro é mais arisco. Poderia ter transmissão de doenças por meio de contaminação cruzada. Então, existe todo um risco à saúde animal ali que tem que ser realmente regulamentado. Exatamente. Então, o Estado foi muito feliz em fazer isso. E de vários zoológicos do Estado que faziam esse serviço, nós fomos um dos poucos a realmente implementar o CETRAS na rotina. Nós conseguimos autorização de uso e manejo junto ao Departamento de Fauna, ao CEMIL, Secretaria de Estado de São Paulo, do Departamento de Fauna do Estado de São Paulo. Então, hoje, Ribeirão Preto, através do CETRAS Morro de São Bento,
ele é uma das 30, né, unidades de CETRAS do estado de São Paulo. Existe a rede CETRAS do estado de São Paulo. Ribeirão Preto é uma delas. Ó, que Então é um legal, hein? privilégio para Ribeirão Uhum. Preto ter esse serviço. É um serviço de atendimento ao munícipe Ao também. munícipe. E no estado de Hoje- São Paulo é só o Ribeirão ou tem mais? Não. Dentro do estado estado, nós tem- somos 30 unidades. 30 unidades. Agora eu vou te dar um número que você vai até se surpreender. Não sei se o doutor Otávio já passou isso aqui. Mas o CETRAS Morro de São Bento atende mais de 60 municípios. Nossa Senhora. 61 municípios, para ser exato. E só esse ano nós já recebemos quase 1.400 animais vitimados. Você imaginou se fosse tudo pro bosque? Não tinha jeito. não Ou seja, tem tudo como. pro zoológico, né, no caso. Né, não tem como. Não Então, tem como. a sua pergunta, o que tem no bosque, o que é o bosque, né? O que ele abrange? O que ele abrange, tudo isso. ele abrange tudo isso. As pessoas, o cidadão, ele não faz ideia de que até algumas questões envolvendo licenciamento ambiental passam por nós. Quando envolve fauna, supressão de vegetação, o processo passa por nós. Porque afinal de contas, o animal para sobreviver, ele tem cada animal, então eu vou entrar daqui a pouquinho nele, mas cada animal tem o seu habitat certo. Então toda essa parte de mata, de planta, não sei falar direito isso, mas de Isso. floresta, tudo vocês têm que saber, né? Passa por- Porque é lógico, porque eles têm que adaptar, né? O bosque, ele é hoje o departamento de fauna do município. Tudo que concerne a fauna, surto de saúde pública envolvendo fauna silvestre, Tudo é o passa tudo bosque, por lá. junto com a Secretaria de Saúde quando provocado, né? Mas passa pelo bosque. E detalhe importante, ele é um empreendimento, o CETRAS, 24 horas. Exatamente. 24 horas. Bem Porque observado, pra saber que é 24 horas. nós temos recebimento de animais silvestres que às vezes são atropelados e as concessionárias, ou a Polícia Ambiental, ou o Corpo de Bombeiros, chegam de madrugada. É lógico que eles nos avisam, nós somos acionados e nós temos que ir até o CETRAS, pra poder Prestar receber. atendimento, sim. prestar todo o atendimento. Porque o fluxo, né, de trabalho, ele é muito complexo, né? Como eu disse, é multidisciplinar. Então, tem o veterinário junto, a gente faz a contenção do animal, faz a colheita de amostras, o Alexandre prepara a dieta, porém para preparar a dieta, ele vai explicar depois, é algo assim surreal, porque é muita matemática, é biofísica aplicada, é fisiologia aplicada, você tem que também estimar a idade do animal, alguns animais não têm dimorfismo sexual, ou seja, você não sabe se é macho ou fêmea, então você tem que adequar a dieta para esse tipo de animal. É um trabalho tão complexo e que hoje esse trabalho ele é resumido num software que nós desenvolvemos. Esse software, ele congrega os 3 setores, ele é único no mundo. Olha. Ele congrega o setor Tô falando que o senhor vai ter que voltar. Não dá para falar tudo num só? Claro. Muita coisa. ele congrega o setor de zootecnia, medicina veterinária e biologia, porque o animal entrou, o veterinário vai lá, faz a avaliação, toda a anamnese, já apita para os nossos setores, ele apita literalmente, vem uma notificação. Daí o setor de biologia vai nas análises laboratoriais, análises clínicas, entrega hemograma, exame de fezes, exame de pena, se precisar, tricograma, que é exame de pelos, cultura, bioquímica. Quando a gente solta o laudo, vai para o setor de zootecnia e de veterinário, o médico faz a conduta que tem que ser feita, o zootecnista prescreve a dieta. Uma dieta que seja ou de manutenção para o animal, ou de reabilitação, ou hipercalórica se ele vier hipoglicêmico. O doutor Alexandre vai explicar bem isso. E depois de tudo, esse software ele garante a rastreabilidade do animal, cada recinto que ele é posto, que ele é transferido. Então é um software extremamente complexo. Até o governo federal, que está os servidores lotados no Espírito Santo, municípios já do Rio Grande do Sul vieram nos procurar para entender do software. Sim. Porque foi algo que foi feito por nós e para nós, para sumarizar toda essa rotina dos protocolos que nós desenvolvemos a partir de muito estudo e, ao mesmo tempo, garantir o que a gente chama de integralidade de cuidado, que é considerar o animal em todas as suas necessidades e obedecendo aos pilares Não, do isso, bem-estar. isso aí né? é ter cuidado e ter respeito Exatamente. pelo animal, né? Exatamente. E já que vocês estão falando de um monte de animal, a gente vai perguntar assim: bom, a gente quando vê zoológico, o pessoal vai tudo para ver o quê? Animal que a gente está acostumado a ver, né? Exato. Então, assim, como é que vocês recebem os animais selvagens? Então, assim, Bom. como os primatas, É. os felinos.
Bom, quando os animais eles entram ali pela portaria da Avenida Capitão Salomão, 1840, que é o endereço do Cetras Morro de São Bento. Portaria para dentro, animais sob os nossos cuidados. Uhum. O cara entrou ali, deu entrada. Já passou a ser de vocês. Nossa. O animal já é do Estado, não é nem Aham. da prefeitura na prática, porque a lei de fauna ela é muito clara. Os animais silvestres são do Estado. Então, a prefeitura faz a tutela desse animal por meio de nós que representamos quem? O cidadão. O funcionário público, ele representa perante as autoridades superiores o cidadão. Isso é um princípio ético do funcionalismo público, que é sagrado para nós. Então, o animal chegou, nós temos a autorização do Estado de tutelá-lo, e esse animal, já é dada a entrada desse animal no sistema de gestão de fauna do Estado, para fiscalização. Que é o que a gente faz. Então, se ele está sob os nossos cuidados, então nós tratamos também de uma forma individual. Cada ser, cada animal. Podem chegar lá 80, nesse exato momento pode estar chegando agora lá. Uma ninhada de 30 periquitos do encontro amarelo. Não é difícil. Não é difícil. Chegar de um município que foi recebendo esses periquitos, e entrou em contato conosco e vai pela Polícia Ambiental, chega até os Cetras. Esses 30 filhotes de periquitos do encontro amarelo, eles vão ser individualizados com microchips. Certo. Cada um vai ter um número, que seria o CPF nosso aqui. Ele vai ter um número. Esse número vai entrar no software, que é o Zoo 360, que o Dr. Otávio explicou, que foi desenvolvido por nós. É um software para nós rastrearmos onde ele vai estar depois, em qual recinto. Ele vai ser identificado, sim. Ele vai passar inicialmente pelo ambulatório veterinário. Ali vai ser analisado vários parâmetros: frequência respiratória, frequência cardíaca, glicemia, o Glasgow dele também, o score corporal, e o principal para o setor de nutrição, onde eu fico, é o peso do animal. Eu tenho que saber o peso de cada indivíduo. Através do peso desse animal e desses dados, desses parâmetros, pelo software nosso, eu recebo a informação que o animal deu entrada, o número desse animal, e eu já começo a formular uma dieta para esse animal. Formulação de dieta para vários animais silvestres, ou para todos os animais silvestres, um nutricionista que entende de animais silvestres, ele tem que conhecer primeiro o sistema digestório de cada espécie. Então, eu tenho que saber exatamente o sistema digestório. Eu tenho que entender que o sistema digestório de uma ave não é igual para todas. De cara, a pessoa que fala, sistema digestório Mas não é, né? Porque a ave tem trocentos, tem bico, papagaio, tem arara, cada um é tem bico, papo, moela. Todas têm? Eu te pergunto, não. Todas têm papo? Eu posso te afirmar que não. Então eu tenho que saber qual ave que tem papo, qual ave que não tem moela. Eu tenho que entender o sistema digestório. O trato gastrointestinal, que é o TGI, ele é curto, médio ou longo? Quanto tempo vai passar o alimento que eu vou fornecer? Quanto tempo vai ficar nesse trato gastrointestinal? Então eu sei, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um tucano é um trato gastrointestinal curto. A passagem do alimento até a cloaca, até o final, demora segundos, minutos. Eu vou falar aqui, ele come e defeca. Certo. Então tem que comer todo dia. Então eu não posso alimentar ele simplesmente achar que ele vai passar e vai dar um pouquinho de alimento e vai sobreviver 24 horas. Não vai, não vai. Ao passo que tem outras aves que já tem papo, que tem moela, que o alimento demora mais. Então já tô afirmando para você que tucano já não é. Já não tem, já passa. A emas, ratitas, eu tenho que ter um outro cuidado. Gaviões, coruja, eu tenho que ter outros cuidados com a nutrição também. Então, se você conhecer o sistema gastrointestinal, a TGI, o trato gastrointestinal, a passagem desses alimentos, o sistema digestório, aí você começa a pensar nos alimentos que você tem ali no zoológico, que tem nos Cetras. Então eu tenho que planejar primeiro, e como eu sou prefeitura, eu tenho que planejar para o ano inteiro. Então eu tenho que planejar uma aquisição de compras de alimentos para o ano inteiro.
E para cada um Eu especificamente. eu tenho que prever vários tipos de alimentos, desde hortifruti, rações estocados, sucedâneos de leite, suplementos vitamínicos, minerais, volumosos e de forma feno, alfafa, verduras. Porque eu tenho animais, por exemplo, que são estritamente herbívoros. Eu tenho estritamente carnívoros. Eu tenho os onívoros, eu tenho os insetívoros. E você tem que conhecer. Porque a pessoa que chega para trabalhar num setor desse, achar que sabe tudo, não sabe tudo. Não tem condição de saber tudo. Ô, doutor, me fala uma coisa, no caso dos animais assim, maiores, como é o caso de elefante, de felino, como é que eles vêm, como é que é assim, eles vêm de algum outro zoológico, eles passam de um para o outro, como é que eles aparecem, como é que vocês recebem esses animais que não são nem da nossa fauna, né? Porque nem não são, né? Depende, né? Depende bastante. Então, por exemplo, Porque aí também tem que fazer todo o estudo também, né? Exato. Vamos pegar uma onça pintada. Nós temos a Juma lá, que é uma onça pintada melânica, ou seja, ela é melânica porque ela produz muita melanina, então ela é preta. Parece uma pantera. Parece uma pantera. Só que se você a vir contra a luz, você vai ver as manchinhas de onça típicas. É uma variedade muito rara de onça, né, a melânica. Então é um privilégio ter essa onça lá e poder protegê-la como um banco genético para a espécie, né? Esse animal, ele veio de outro zoológico. Ah, vem de outro Tá? zoológico. A Veio grande de maioria costuma vir de outro zoológico. Depende. Cada caso é um caso. Então, ela veio de outro zoológico. Por quê? Porque tem um plano nacional de conservação da espécie. Então, ela veio para nós justamente porque nós participamos do Study Book, ou seja, o livro de estudos que é esse plano de manejo da espécie a nível de Brasil, coordenado pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né, que é um órgão federal. Então, esses animais ameaçados, alguns animais ameaçados, eles poderiam até, não é o caso dela, ela nasceu em cativeiro, mas não seria proibido retirar, por exemplo, vamos pegar aqui que numa cidade X tem uma população de onças que está perdendo muito hábitat. Seria errado pegá-las e pôr num zoológico? Não. A própria UCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, preconiza que em alguns casos um animal que ele está sofrendo uma perda de hábitat absurdo, ou ele está... porque daqui a pouco ele morre, né? Ele está dizimado, né? Ele teria que ir para um zoológico justamente para um programa de reprodução, para que a espécie se mantesse viva por mais tempo. Até que um dia os filhos, as gerações dessa espécie pudessem ser reintroduzidos. É um debate que, para quem não é da área, pode assustar um pouco. Por quê? É sempre positivo soltar os animais. Só que nós que fazemos vistorias, nós dois que na época das queimadas fomos junto da polícia ambiental avaliar as áreas de soltura, nós vimos que os animais não têm espaço mais. Mas a gente até comentou uma vez nós aqui com você, isso. porque a gente falou com aquele pessoal que é do Gambazinho, o projeto, né, Paçoquinha, que é isso, as pessoas estão fazendo tanto condomínio, tá indo para tudo quanto é lugar que eles estão perdendo o lugar deles viverem. Aí o duro que as pessoas veem, acham, ainda por cima mata, achando que entrou, e não é. Nós que estamos invadindo o habitat deles, não é? Então é isso que a gente tem que também preservar. Exatamente. A ideia é assim, o desenvolvimento sustentável, que está na nossa própria Política Nacional de Meio Ambiente, ele é muito claro. É conciliar a preservação com o desenvolvimento econômico. Exatamente. Porém, é uma balança. Né? Se essa balança ela pende mais para um lado, ela está errada. Então não é ser contra o progresso, mas é limitar às vezes aquilo que vai levar a um futuro próximo até um problema para nós humanos que dependemos dessa fauna. Exato. Né? Que tem a questão de saúde única, que eu até falei em outro podcast. Então, alguns animais eles podem sair da natureza e ir para o zoológico? Podem, mas isso passa por um crivo da autoridade que emite a licença. Não foi o caso dessa onça. Essa onça veio de outro zoológico por conta de programa de conservação. Certo. A elefante, o Alexandre, que trouxe a elefante para cá, e ele é a memória viva do motivo dela ter vindo. Foi um resgate. O município investiu 600 mil reais na época, que hoje seria muito mais, com a inflação e o dólar, para poder resgatar esse elefante. Eu acho que seria muito bom você contar até para nós, viu, Alexandre, essa Pode memória. falar a história do elefante. Não, a Elefante Maison, os proprietários do circo Kroner, que é da família
Que graças do a Deus palhaço acabou Bi- os bichos do circo, né? Então, o palhaço Biriba, né? Antigo aqui de Ribeirão Preto, já é falecido. Na época, o Biriba procurou a prefeitura, porque ele estava com o circo no Uruguai. E entrando no Brasil, logicamente, o animal não podia, porque os animais em circo não podia mais ter. Já não pode. Então, ele falou, vou entrar no Brasil, vocês têm interesse? E a prefeitura se manifestou interessada. Então, para conseguir a autorização de manejo, você tem que ter uma M para você. A pergunta sua é muito interessante, o Otávio respondeu bem, perfeitamente, mas para nós conseguirmos uma girafa, vou dar um exemplo, eu vou continuar a história da Maisson, mas assim, mas a da girafa, se você conseguir uma girafa, que nós não temos girafa, não temos girafa, não temos. O zoológico quer uma girafa, vamos supor. Então, para você trazer uma girafa, você precisa ter uma autorização de manejo, chama AM. Só que até você ter a AM, você tem que ter uma autorização provisória, depois uma AI, que é a autorização de instalação, que é o recinto propriamente... Para fazer para ela, para o habitat dela, tudo bonitinho para ela. Autorizado pelo órgão fiscalizador, que é o Estado, tudo isso, aí eles vão conceder a AM. Aí você pode colocar a girafa nesse recinto e para exposição. Tudo isso foi feito com a Maisson. Todo esse investimento que ele falou, esses passos foram seguidos. Nós tivemos em São Paulo, nós fizemos todo esse trabalho. Então, por isso que a Maisson veio e ficou em Ribeirão. Primeiro autorização provisória, depois autorização de instalação e autorização de manejo. Então, ela está desde 2012 conosco. Ela está naquele recinto desde 2012. Então, faz anos que ela está conosco, né? E aí o senhor tem que pegar tudo para saber toda a comidinha dela direitinho. E o sistema digestório dele, nós temos que conhecer, que é um cavalo. O sistema digestório de um cavalo é idêntico igual do elefante. Então, eu tenho que conhecer o sistema digestório para nutrir um elefante. Então, quando eu falo em nutrir, o que eu ofereço para o animal? Todo mundo vê assim, você dá alimento para ele, né, Alexandre? Você vai dar alimento para um elefante. Não, eu vejo energia. Quem é nutricionista de animais silvestres trabalha com energia. Então, se eu estou aqui hoje falando no podcast, nós três aqui, nós estamos com energia. E essa energia vem da onde? Vem dos alimentos. A gente se alimentar bem, né? Se Para não ter uma anemia, né? Porque pode ficar faltando alguma coisa. Então, como que nós trabalhamos? Igual os animais, a gente precisa de energia. Nós buscamos energia através dos alimentos. Então, se eu preciso de 2.200 quilocalorias, por exemplo, por dia, eu tenho que conseguir essas 2.200 calorias através dos alimentos. Através de uma energia chamada energia metabolizável. Então, ela entra no alimento através de uma energia bruta, depois tem energia digestível, depois energia metabolizável. Tudo isso passa pelo nosso sistema digestório. E ele come muito? Come mais de 100 quilos por dia de alimento. Só que ele come por dia, a elefante come por dia 100 quilos do quê? Vamos lá, ela come capim, napier, ela come fenotífton e come feno de alfafa. 100 quilos por dia, no mínimo por dia. Mas onde vem a energia desse capim da energia? Da energia. Feno da energia, da energia. Esse capim e esse feno, ela vai cair numa câmara fermentativa que está no intestino desse animal. Ele não é um ruminante. Todo mundo pensa que elefante é ruminante. É só porque ele come capim, acho que é ruminante, né? Eu acho que é um boi, uma vaca. Não, é um sistema digestório igual de um cavalo. O cavalo é a mesma situação. Então, tem uma câmara fermentativa, o seco muito desenvolvido, o colo muito desenvolvido, é como se fosse um rumen. Ali você tem milhares, mas milhares de bactérias e protozoários. Eu diria 80% de bactérias, 20% de protozoários. Essas bactérias eu tenho que alimentá-las. Como? Através desse feno, dessa alfafa e desse capim. Na hora que cai ali, ela começa a fermentar de tal maneira, alimentar essas bactérias que são as proteínas necessárias para o elefante. Mas o elefante é musculoso, se come capim, eu também vou comer. Não, você não tem, nós não temos, nós não temos seco e colo desenvolvido, e não temos bactéria suficiente para digerir, por isso que nós não comemos, não temos, entendeu ou não? Então, as proteínas desses herbívoros, grandes herbívoros, cavalos, por exemplo, vem dessas bactérias, por isso que eles são bem musculosos. É que nem eu falei para você do leão, que eles queriam que eles faziam
uma marmita pro leão vegetariana. Vai conseguir fazer o leão virar vegetariano? Impossível. A gente virar vegetariano, tudo bem. Agora, o leão virar vegetariano é meio difícil, né? E só para finalizar, a energia, depois eles produzem ácidos graxos voláteis, que é a fonte de energia para o elefante. Então, na verdade, quando você está nutrindo um elefante com capim, com feno, com fafa, você está dando energia para esse animal sobreviver todos os dias, entendeu? Olha, é isso que nós fazemos lá. E já que vocês estão falando aqui, tem algum animal assim que ele requer mais cuidado? Por exemplo, chegou um animal, mas esse aí ele é mais enjoado ou para cuidar, ou para dar comida. Tem alguma espécie? Ou tem alguma coisa que é mais enjoadinho? Até pode ser assim lá dentro do zoológico mesmo, dentro lá do... Na verdade, todo animal é único, né? Eu diria. Porque o que nós percebemos? O animal ele se adapta, né? Obviamente nós temos lá um cardápio muito diversificado, os alimentos são adquiridos por licitação, tem um custo anual relativamente grande, né? E são alimentos até melhores do que nós comemos em casa. A qualidade, isso já me falaram aqui, que é lá o bosque, ó. A qualidade das verduras, das frutas, né, das carnes, as presas que vêm de biotéguios, ela é uma qualidade muito, muito boa, né? As rações são premium, né? Então, assim, isso tudo auxilia esse animal a ter um conforto nutricional muito grande. Eu já percebi, né, quando há uma transferência de animal de um zoológico para o outro, aí pode por um dia ou outro, por questão de estranhar o recinto, o animal... A gente não sabe, desculpa se estou falando besteira, claro. Mas muitas vezes a gente não sabe se o animal que veio daquele zoológico tem a mesma... esse mesmo cuidado que o daqui vai ter, não é? Exato, e daí ele estranha. Porque muitas vezes vem de uma coisa que não está acostumado a comer determinada coisa. Exato. E aqui vocês têm todo o material. Até você já pode responder outra pergunta que eu perguntar, porque vocês já responderam. Como é que é feita a alimentação? Vocês já estão falando, então não preciso nem perguntar. Só para finalizar, não finalizar, mas corroborar com o que ele está dizendo. No caso do trato da alimentação que nós fornecemos, eu tenho, lá é onde eu trabalho, é o setor de nutrição. Então eu tenho uma sala lá de preparo da alimentação, que são mais de 300 quilos por dia. Por dia. É muita coisa. Só que são 300 quilos pesados. Isso que eu quero deixar bem claro. São 300 quilos pesados que saem todos de através de bandejas e vão até os recintos dos animais. A dieta... Veja bem, eu quero deixar bem claro isso. A dieta não termina na hora que sai para os recintos. Ela só vai terminar quando ela volta. Eu tenho que pesar o retorno. Para ver se ele comeu tudo. Eu tenho que pesar o retorno. Exatamente. Para ver se ele comeu tudo. Porque é através de... É que nem quando a gente tem animalzinho em casa. Você olha e fala assim, não está comendo, alguma coisa deu errado. Por que será que ele não está se alimentando? Exatamente. É um indicador de bem-estar. Isso aí eu passo para os meus funcionários da cozinha. A dieta só termina quando a bandeja volta. Porque dá a impressão... Outra coisa que é importante, a gente tem ideia que o zoológico fala assim, tu, vira as costas, vai embora, vai olhar só no dia seguinte. Não é assim, né? É pesado a ida... E tem que pesar a volta. Então, nós temos um termo técnico lá. Controle, resto e ingesta. Eu tenho que controlar o resto e ingesta. Eu tenho que saber quanto sobrou, que é a sobra. Eu tenho que saber... Como eu sei... Se eu sei que uma banana tem 100 quilocalorias, se eu dei uma banana, voltou uma banana, são 100 quilocalorias a menos. Exatamente. Não é? Então, alguma coisa está errada. E o que ele disse no começo é verdade, é tudo fórmulas. Então eu calculo o NEM, chama NEM, é necessidade energética de manutenção de cada espécie. Isso é uma fórmula matemática. Então eu tenho que saber a taxa metabólica basal de cada animal, de cada espécie. Aí eu vejo o nível de atividade daquele animal naquele recinto. Eu sei que um réptil tem uma necessidade energética menor, porque o metabolismo dele é menor. E ele também tem um grau de atividade menor, por exemplo, do que uma lontra, que não para o dia inteiro se movimentando no recinto. Então eu tenho que ter um coeficiente para multiplicar aquele NEM. Eu tenho ajustes do NEM para fornecer a energia necessária para ele sobreviver todo dia. Você falou uma coisa interessante. Desculpa eu interromper o senhor, mas o zoológico tem uma parte só de peixe, né? E o senhor também cuida dos peixinhos? Sim. Todos os alimentos que vão para... Qualquer um. Aquário, serpentário, Recanto das Aves, Praça das Aves, onde nós temos corujas e gaviões.
todos, Tem os pavão, né? todas Os as dietas saem daquele setor de nutrição. Foi o que eu falei, eu tenho que saber exatamente a diferença. Eu não sei se vocês sabem, falconiformes e estrigiformes, corujas e falcões. Um se alimentam de dia ou se alimenta à noite. Um consegue digerir ossos, O outro não. o outro não. Produtos cárneos têm cálcio? Não, muito pouco. Eu tenho que suplementar com cálcio. Ah, mas se eu dou uma presa de biotério, aí já tem cálcio, olha que legal. Tudo isso a gente tem que saber, senão você não consegue nutrir esses determinados animais, só para corroborar com ele. Então, tudo é complexo em termos, qualquer animal que chega, dependendo do estado fisiológico, chega um filhote ou chega um animal muito velho, né, muito com idade sênior, por exemplo, eu tenho que ter uma dieta. Aí já é outra dieta é uma outra dieta especial. Um animal e existe também dois conceitos que é neofobia e neofilia. Tem animais que são neófobos, ou seja, eles veem uma novidade, um novo item do cardápio, eles não aceitam. Ah, eles gostam só do que eles estão acostumados. Isso. Né? E tem animais que é o contrário, que tudo que é novo eles vão lá e já aceitam. Passando então para uma coisa do dia a dia da gente. É que nem quando a gente vai mudar a ração por exemplo, vou mudar a ração do meu gato, tem que ir botando de pouquinho para ele poder acostumar, para não dar problema no intestino, é a mesma coisa, vai ter que ir fazendo essa. Você falando isso, eu lembrei de tamanduás. Tamanduás, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, era papa, porque eles não têm dentes, não é? Então era papa. O tamanduá é o da formiga, né? Eles só comem, são insetívoros, não é? Eles só vão comer cupins e formigas. Nenhum zoológico tem cupins e formigas, eu posso te afirmar isso aqui. Nenhum zoológico. Nem com biotério, não nenhum zoológico tem cupins e formigas suficientes para alimentar tamanduás. Também não. Ah, também não tem. Também não. Só que todos os zoológicos no mundo antigamente era papa. Então tinha papa, cada zoológico tinha sua papa. O que seria papa? Era carne batida, tudo isso no liquidificador, imagina, ó. Carne moída, mamão, banana, leite de soja. Tudo batido? Ovos, ração de gato, porque diziam que eles tinham uma deficiência de taurina, que é um aminoácido. Então tinha ração de gato. Ração de gato. Tudo isso batido no liquidificador. Aí vinha aquela papa, monstruosa papa. Então, imagina do setor até o recinto, você acha que no transporte não ia cair na movimentação do líquido, era líquida, né? Papa líquida, não ia cair no solo. E na hora que você coloca no recinto, na hora que o animal ia alimentar aquela papa, ele também não ia derrubar no solo? Provavelmente. Ia atrair o quê? Roedores. Todos os zoológicos têm roedores, nós temos controle de roedores também. Todos no mundo inteiro era assim. E tem que ter o controle de roedores. Olha, eu vou te falar a verdade. Graças a Deus, bendito o zootecnista, ou nutricionista, o biólogo, veterinário que fez a ração para tamanduá. Ah, então agora eles têm uma ração. Tem uma ração. Nós temos uma ração para... Olha que legal, nós temos uma ração para tamanduá. O pelletzinho da ração, ele é idêntico a um cupim. Idêntico a um cupim. Oh, então eles fizeram um cupim artificial. Exatamente. Não é? Só que toda a ração pro seu pet, pro gato, toda a ração ela tem que ter macro e micronutrientes. Você tem que ter a composição nutricional no rótulo da ração. Você vai lá, você vai ver isso daí. Então, quais são os macronutrientes? Você vai ter lá, você vai ver o que? Proteína, né? Você vai ver extrato etéreo, que é a gordura, não é isso? Você vai ver o carboidrato, que é extrativo não nitrogenado. Lipídio, você vai ver tudo ali. E ali você calcula quanto de energia metabolizável tem, e quantos quilocalorias tem por quilo, né? Tem rótulos de ração, normalmente essas rações que não são super premium e não são premium, elas não possuem isso. Então você tem que fazer o cálculo, né? Mas nós sabemos calcular também. Eu posso te afirmar, um tamanduá-bandeira, ele pesa de 28 a 32 quilos. Tá? Em média. Tem tamanduá até mais pesado, 35 quilos. Mas em média, um tamanduá-bandeira hoje ele se alimenta com 400 gramas de ração somente por dia. Se der 400 gramas dessa ração por dia, ele está nutrido. Olha que legal, você dá aquela papa gigante. E esse termo que você usou é chave, viu? Nutrido. Quando eu dou aula, eu até costumo fazer essa brincadeira. Estar nutrido não é estar é saciado. Onde eu quero chegar? Tá bem. Para mim, Otávio, um
X-tudo é pouco. Eu aguento 3, 4, né? Paga minha nutricionista, um pedaço do X-tudo já é ótimo. Mas é verdade, né? Ou seja, 100 gramas de arroz, 65 de feijão, 100 gramas de proteína, tá excelente, salada à vontade, sem azeite. Beleza. Para a minha mentalidade, é muito pouco. Então, como o Alexandre disse, quando o nutricionista, seja humano ou animal, ele observa o alimento, ele vê energia. Então a ideia é, essa ração, embora ela não tenha um conteúdo de densidade grande, como uma papa que lota uma bandeja, 400 gramas são suficientes para deixar o animal nutrido. É o que ele precisa, ele não precisa passar daquilo. Uma coisa que é difícil também, é bom divulgar aqui para ter visibilidade, as pessoas questionam sempre nos parques. Ah, tem pato que passa fome. Porque sempre que eu jogo alguma coisa, o pato vai e come. Pessoal, pato, ave de modo geral, não tem noção de saciedade. Se você ficar dando milho sem pra ela vai comer. E uma coisa interessante que você falou, que você tirou na ponta da minha língua. Por isso que todo o lugar que você vai, assim, não dê comida para não alimente os animais. Porque ele já tá com aí vem um lá lindo, joga uma pipoca, que é um treco doce que a pessoa não pode comer. O outro joga um pedaço de chocolate que sabe que não pode. Isso. Fora os plásticos que dá. E o animal, ele também tem diabetes. Isso aí é importantíssimo a gente falar para a pessoa não, porque acha, é bonitinha, vou jogar lá. Não pode. Por isso que você fala, é chato. Não é chato, porque você está prejudicando o animalzinho jogando alguma coisa que você está fazendo. E é justamente... não é isso? Exatamente. É isso. Ó, por exemplo, nós recebemos muito papagaios pelos cetras, né? E o que acontece? A maior doença que tem de papagaios, quando vão a óbito, né? E quando você faz a necrópsia, você encontra o quê? O fígado gorduroso. A lipidose hepática. Ou esteatose hepática. Isso por quê? A pessoa começa a criar em casa os papagaios e dá o quê? Girassol. Girassol. É lógico que ele vai gostar de girassol. A sementinha de girassol? Ou o girassol mesmo? A semente do girassol. Detalhe importante. O papagaio, ou arara no caso, ele vai pegar o girassol, a semente de girassol, ele vai quebrar, tem um bico para isso. Ele vai quebrar aquela semente, vai comer o endosperma da semente. O que está dentro dela. O que está dentro da semente. E até legal isso eu explicar, porque você pode ver que ele deixa a casca, porque ele não tem o seco, lembra do seco desenvolvido? Ele não vai digerir, não vai fermentar. Então não adianta dar alface, dar verdura para papagaio, porque ele não tem o seco desenvolvido. Não tem. Em compensação, ele vai digerir aquela gordura, aquela gordura vai. Aquele negocinho lá do meio. E por que vai? Porque se você pegar qualquer alimento que dá palatabilidade em qualquer alimento, chama-se gordura. Se nós formos agora num coquetel, numa coxinha, pastel, você vai na coxinha tem gordura, você vai na coxinha porque ela dá mais paladar. Por isso que a ração, preço de ração para cachorro, para gato, onde tem gordura, o preço está ali, ó. Vai na gordura. É mais caro. E lógico, 1 grama é 9 quilocalorias. Para você multiplicar, para mim saber quantos quilocalorias tem. Então, tudo isso a gente tem que saber. Então, por exemplo, quando o papagaio chega, ele chega com essa deficiência. E aí o papagaio já está doente. E a pessoa vai lá e começa a falar assim, eu vou viajar, o papagaio apareceu em casa, não é assim, né, a história. O papagaio apareceu em casa, o papagaio apareceu em casa. Ele está 30 anos com a pessoa. Uma história mais absurda que a outra. Nós sabemos... Se eu um papagaio, eu vou ligar para você, viu, para saber o que eu tenho que dar para ele. Nós sabemos que a pessoa está criando, né? Assim, existe um decreto de entrega voluntária, a pessoa não vai ser multada, não precisa criar uma história. Nós sabemos no fundo, ela não quer falar que está devolvendo, né? Exatamente. E bico, na hora que você pega um bico de uma arara, de um papagaio que está com crescimento defeituoso, é falta de vitamina A. Então, esses psitacídeos, papagaios, araras, têm uma deficiência muito grande de vitamina A e você tem que fazer essa alimentação correta. Lá nós oferecemos pimenta dedo de moça para esses papagaios. Gente, jura? Se eu te falar, eles têm pouca, na papila gustativa deles, por exemplo, nós temos 9.000 papilas gustativas, nós três, cada um tem 9.000. Então, você pegar uma pimenta, você vai sentir. O papagaio não, tem só 40. Olha que diferença. Não arde para ele. Não arde, 40 para 9.000, para ele é normal. É normal.
Só que eu não tô dando a pimenta, tô dando o quê? Vitamina A. É isso que eu enxergo. Nós até brincamos, para ele é um doce. É Pra ele é uma um sobremesa. É isso. brincadeira, né? Mas olha, então vamos fazer o seguinte, gente. Uma coisa que eu quero, pra gente encerrar, porque a gente tem muita coisa para falar, vocês vão ter que Exatamente. voltar mesmo. Então, porque assim, o zoológico em geral, ele ainda, por incrível que pareça, ele tem um pouco de tabu. Porque tem aquele pessoal assim, ai, porque animal de zoológico tem que ficar livre. Sim, mas então eu acho assim. O que eu acho legal aqui é você, por isso que eu quis fazer, para quebrar esse tabu. Hoje em dia a gente vê muito na Discovery, no Animal Planet, eles falam tudo dos zoológicos, tem um zoológico não sei da onde, de Nova York, não sei o quê, e eles mostram os bastidores do zoológico, o que eles fazem, né, que é as espécies, né, pegar as espécies para reprodução, toda a parte dos veterinários em volta, então mostrar que aqui, não é só lá, porque é só lá, não é não, que aqui também a gente tem tudo isso, então, para vocês, assim, convidarem o pessoal, mostrarem para o pessoal, quebrar esse tabu, né? Porque a gente acha que zoológico, tem muitas pessoas que eu conheço que são, gosta da causa animal, como é o meu caso, né? Mas, porque não devia ter zoológico, porque zoológico ainda não sei o quê, e não tem nada disso. Eu acho que o zoológico, se não fossem por vocês, eu acho que tinha muita espécie que a gente nem tinha mais por aí. E eu acho que vocês fazem um trabalho fantástico e ele não está lá por acaso, ele está lá porque ele precisa, né? Porque como a gente disse mesmo, o que adianta? Faz o progresso, aí vai matando todo mundo, aí que não vai ter nada, pelo menos lá eles têm. Então isso que eu queria que vocês dessem para quebrar realmente esse tabu, que por incrível que pareça, hoje que os zoológicos estão lindos, né? Porque são maravilhosos, são grandes, e ainda tem gente que ainda tem esse pequeno tabu em relação a eles, né? Exatamente. Eu vou deixar até o Alexandre, eu acho que ele dito que ele falará, né, das modernizações que ocorrerão. Eu gostaria de falar para o cidadão que ele tem todo o direito de questionar, ele tem todo o direito até de criticar. Porém, o que a gente sempre pede, né, é que seja com embasamento técnico, porque o que acontece? Tocar um zoológico é muito difícil. Tem muitas leis, muitas instruções normativas, nós damos satisfações para muitos órgãos ambientais superiores, nós também somos um órgão ambiental, né? Existe uma fé pública, temos ARTs recolhidas no Conselho de Biologia, no Conselho de Veterinária. Então, assim, nós somos fiscalizados por vários órgãos distintos, desde aqueles órgãos que cuidam da ética profissional até os órgãos que fiscalizam o empreendimento. E hoje lá nós focamos muito na educação. É um local em que alunos que estão se formando em biologia, veterinária, zootecnia vão para aprender a manejar animais. Eles vão. Nós investimos na extensão universitária, nós damos todo ano um curso de férias para esses alunos. Vem gente do Brasil inteiro para nos tornarmos referência em manejo de animais silvestres e ao mesmo tempo mostrar para o cidadão de Ribeirão Preto: olha, Exatamente. o dinheiro do seu imposto está sendo bem investido. Dá valor, né? Os animais são bem valor. tratados. Em média, num zoológico, morre 20 animais, morre 20% de animais por ano. É até normal, dado o alto número de animais que tem. O nosso número de óbitos anuais é de menos de 10%. Olha que maravilha. Porque gente. a cada 6 meses, cada animal, seja um periquito ou uma onça, ele é pego, ele é avaliado clinicamente, passa por uma série de exames, é revisto o protocolo nutricional, né? Obviamente, todos os dias os tratadores são treinados para avaliar se o animal ele mudou o comportamento, já chama a gente vai, maneja, avalia. Então cada animal tem uma ficha clínica, uma ficha biológica, uma ficha nutricional complexa, né? E nós hoje temos a universidade dentro do zoológico. Então nós temos parcerias com a Unesp, nós temos parcerias com a USP, nós temos parcerias com faculdades privadas da região. Por quê? Porque a universidade é o pontapé da inovação, né? Você vai para algumas universidades no exterior, você vê de um lado a porta da universidade, aqui uma ponte, do outro lado a empresa startup. O que eu quero dizer? Não existe inovação tecnológica, não tem como proteger a fauna silvestre se eu não tiver a universidade ali para me dar
um subsídio técnico para tomar decisões daquilo que nós não conhecemos. Tem muita coisa de animal silvestre que ainda é pesquisa, a gente depende deles. Então, essa troca... E a gente tem uma fauna enorme, né? Nós temos uma maior biodiversidade. Então, assim, essa troca faz com que o zoológico hoje forme profissionais capacitados para nos substituir no futuro, porque é o que eu falo, o profissional vai embora, a mensagem fica. Né? Então, a nossa preocupação é formar futuros colegas que nos substituam, né? E, ao mesmo tempo, empoderar o sistema ambiental do nosso país, né? Mesmo nós sendo município, para que nós tenhamos resiliência a todas as mudanças que virão por aí. Então, essa é a mensagem que eu deixo, né? O zoológico hoje ele é uma instituição de ensino, pesquisa e também, queira ou não, de visitação para as pessoas, que entra o entretenimento, mas um entretenimento saudável. E de respeito, né? E de o respeito. que vocês fazem é um respeito Exatamente. fantástico pelo animal, né? Exato. Eu concordo plenamente com o que diz meu colega, doutor Otávio. Aliás, foi um prazer recebê-lo como profissional, porque, na verdade, o zoológico só ganhou com isso, né? A biologia que ele trouxe, que ele é biólogo, mas ele tem pós-doc, né? Então, ele tem experiência em microbiologia. Então, o laboratório que ele implantou dentro do nosso zoológico foi fundamental. Fundamental até para o setor de nutrição, né? Para soltura nem se fala, mas para me enxergar exatamente, muitas vezes ele vem e fala: Alexandre, esse animal está com anemia, está com anemia. Fantástico isso. A glicemia está lá embaixo, vamos melhorar. Então a gente, olha o nível que nós chegamos. Está com deficiência em ferro. E não é a ferropriva, né? Não é a megaloblástica. Né? Vitamina B é ferro, problema. Ferro. A gente já sabe onde mexer na dieta. Nós sabemos trabalhar com isso hoje. Olha a felicidade que nós temos. Então o zoológico evoluiu muito em termos com a chegada do Dr. Otávio. E com o software, então, melhorou mais ainda. Nós estamos avançando. Ele trouxe realmente a universidade. As universidades vieram, os cursos que ele começou a implantar aqui foi fantástico, é o segundo curso que ele já ofereceu para as universidades. Teve procura no Brasil inteiro, para você ter uma ideia. Então, a mensagem que eu passo é de evolução técnica, tecnológica e científica. Eu acho que nós estamos, sim, deixando um legado. Nós somos referência. O CETRAS hoje, o Zoológico Ribeirão Preto, principalmente o CETRAS, ele é uma referência, eu digo regional, que são mais de 60 municípios, até municípios de Uberaba. Nossa, já estamos entrando em outro estado, né? E é uma referência para a refaunação. Eu acho que a mensagem de refaunar é importante. Exatamente. Não só nós escutamos muito, sempre estudamos desde criança, ouvir reflorestar, mas a palavra refaunar o pessoal esqueceu. E hoje nós estamos fazendo esse trabalho. Então, se nós estamos hoje recebendo, como ele disse, quase 1.400 animais, é verdade, em novembro, 1.400 animais, mas eu posso te afirmar que nós soltamos quase 700 já. Olha que maravilha. Só ontem foram 73 E eu embora. acho que essa baixa que vocês têm no zoológico é devido a a tecnologia que vocês têm do avanço das comidas, da nutrição, de tudo que eles recebem. Nós, modéstia à parte, nós somos muito ambiciosos, nós três lá. Né? O Pedro também que está conosco, nosso veterinário. Nós estamos lutando agora por um centro de trauma para ampliação do laboratório com a reforma que virá. E esse centro de trauma vai englobar equipamentos de última geração para medicina diagnóstico por imagem. E com a ampliação do laboratório, nós vamos ter até biologia molecular lá dentro. Nossa, eu quero que, assim, se Deus quiser, nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, nós tenhamos todo um laboratório, até além de diagnóstico, de pesquisa, para poder entender a genética desses animais, onde é o local mais adequado para soltura, e trazer para dentro do zoológico justamente quem tem a fibra para fazer isso, que é a universidade. Porque nós, queira ou não, somos muito atarefados. Nós somos zootecnistas, biólogos, nós somos administradores, gestores, a gente apaga fogo, porque tem brigada de incêndio, então é muita coisa. Ele Né? tudo um pouco. Só para finalizar a minha parte, assim, importante que ele disse em relação ao Pedro Favareto, que é o nosso veterinário, que está lá, nós estamos aqui, mas ele está lá, nesse momento. Ele está ajudando a gente lá. Ele está trabalhando muito lá.
E a questão é a seguinte, foi realizada uma cirurgia inédita. Isso é verdade. E você pode até falar também, né? Em relação ao urso Renan. Ai, gente, como é que fica um urso em Ribeirão com esse calor? Bom, você vai falar primeiro da cirurgia? Você fala da ambientação. Bom, vamos lá. O urso Renan, ele veio, é um animal andino, tá? Ele nasceu no Zoológico de São Carlos. Ah, ele é de São Carlos. Exatamente. Ah, então ele já nasceu no calor. Já nasceu. Ah, então tá bom. E aí ele veio para cá com 1 ano e pouco, ele é muito jovem, né, quando ele chegou, só que hoje ele tá com fez 18 anos esse ano. 18 anos esse ano. 18, olha. Já. 18 já. E ele se adaptou perfeitamente em Ribeirão Preto, 18 anos aqui. Ele tem um grande lago no recinto. Ele tem um brinquedo, porque ele é arborícola, né? Ele sobe, ele é escalador, né? Ele não é arborícola assim de escalar, perdão, né? Ele escala. Então ele precisa ir muito ativo. Então ele nada, ele sobe. Então a dieta que eu tenho que calcular é justamente pensando em tudo isso. Ele estava assim com problema para você chegar no problema da cirurgia, ele estava com problema de sobrepeso. Ah, tá. Então ele já vinha num processo de sobrepeso, percebemos pela locomoção dele, e ao avaliarmos o sistema locomotor dele, na hora que nós tiramos, onde foi feita a anestesia, percebemos um outro problema, que não era o problema locomotor Só o mais. peso. Não era. Porque no dia que nós pegamos o Renan, nós convidamos uma equipe gigantesca também, de colegas. Foi feita endoscopia, colonoscopia, foi feita ultrassom, nós colhemos sangue. O Alexandre já tinha já tinha iniciado um protocolo de perda de peso, pesadíssimo, mas dentro de uma referência dos Estados Unidos, ou seja, internacional. Na imagem foi observado um nódulo de 5 por 3 centímetros. E o nosso veterinário falou, olha, tá? No baço. No baço, né? Me perdoa, esqueci disso. No baço. E foi agendado uma cirurgia, mas ele tinha que perder peso. O Alexandre conseguiu fazer com que ele perdesse quase 20 quilos. Nossa, então na dieta. Entrou numa dieta. Tem até vídeo dele comendo folha, com uma cara de bravo. Com uma cara de tristeza. É que nem quando a gente faz dieta, né? Exatamente. Não é? Fala a verdade, quando o Nutri dá aquele negócio, fica tão feliz. É horrível, é horrível. E daí ele foi para a mesa de cirurgia, nós fizemos a cirurgia, nós fizemos no próprio Bosque, além da cirurgia, uma cirurgia de alta complexidade, a citologia, e foi constatado que era realmente uma neoplasia, um câncer. Porém, aparentemente, esse câncer, ele era primário do baço, não era metástase. Então, graças a Deus, tirou o baço, resolveu o problema, e agora o Renan está ativo, tem uma equipe que todo dia realiza os enriquecimentos ambientais para que ele se mantenha num nível de bem-estar adequado, que é a atividade. E agora nós vamos até mandar para a histopatologia esse nódulo para confirmar a citologia exploratória. E daí mais para frente a gente vai ter os resultados, demora um pouquinho mesmo, né? Tomara que o Renan tá bem já. Não, ele tá muito bem. Os pontos já fecharam, só falta fechar aqueles pontos mais superficiais da pele. E todo dia tem a limpeza dos pontos, tem a interação. O Renan é bonzinho? Ele é muito mimado, né? Ele é muito mimado, ele sabe o que ele quer, né? Ele é muito querido pela população de Ribeirão Preto. Ele é um Ribeirão Pretano. Eu sempre falo que ele é nosso filho, né? É nosso filho, né? Exatamente. Ele é um filho nosso do Bosque, mas é um filho de Ribeirão Preto. Porque as pessoas vão no Bosque e perguntam do Renan, eles querem ver o Renan. Eu acho que eu vou agora no feriado lá ver o Renan. Vai ser muito bem-vindo. Vou lá ver o muito Renan. Bom. Vou até falar pro meu marido que eu vou lá ver o Renan, vou conhecer o Renan. Não conheço o Renan. Vai sim. Eu fui uma vez no Bosque pra fazer um filme, acho que sobre, não sei se foi peixe, que eu dei uma filmadinha lá no Bosque, mas eu fui muito rápido, foi na hora do almoço, eu entrei, vim sair. Então eu preciso uma hora mais calma aí lá. Vai ser sempre bem-vinda, viu? Bom, eu acho que o principal que era isso, eu queria mostrar isso para mostrar para a população, principalmente de Ribeirão, a maravilha que nós temos nas mãos e muitas vezes a gente nem sabe, né? Porque eu falo, ainda tem aquela imagem que, a gente jogou lá a comida, né? Jogou um pedaço de carne pro leão, jogou um pedaço, e não é bem assim. Por trás tem uma equipe, um cuidado totalmente especial. Exato. Então eu quero agradecer você, Otávio, pela segunda vez, espero voltar. Agradecer ao senhor também pelo seu tempo. Espero voltar também. Tem muita coisa pra gente conversar. E falar e quem sabe eu já vim com umas novidades boas pra reforma do Bosque aí, que vai ter um negócio legal. Então, vamos lá. Bom,
Gente, então eu quero agradecer mais uma vez ao Dr. Otávio, ao Dr. Alexandre e espero vocês no nosso próximo Pod Pets. Até o próximo.